Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 6B. Triângulos e seus pontos notáveis, traçados passo a passo. Essa aula também é uma extensão da aula 6, quando estudamos polígonos, especificamente o triângulo. Só que dessa vez vamos traçar, ou seja, vamos conhecer alguns pontos notáveis de um triângulo. Vamos lá. Triângulo, detalhes do triângulo. Os triângulos são as figuras geométricas mais importantes, já que qualquer polígono com os números maiores de lados pode reduzir-se a uma sucessão de triângulos, ao traçar todas as suas diagonais a partir de um vértice. A geometria do triângulo é de uma riqueza incrível e tem apaixonados durante séculos os amadores e matemáticos. A geometria de Euclides reserva um lugar preponderante ao triângulo. Com efeitos, três pontos não alinhados, não colineares, determinam um e um só plano. E o triângulo é neste plano o polígono mais simples e mais importante. Ok? Pontos notáveis do triângulo. O que vem a ser isso? É o lugar geométrico dos encontros dos pontos de interseções das mediatrizes, bissetrizes, alturas e medianas de um determinado triângulo. São eles circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro. O que vem a ser o circuncentro? É o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo qualquer. O que vem a ser o incentro? O encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo qualquer. O que vem a ser o ortocentro? É o encontro das alturas de um triângulo qualquer. E o que vem a ser o baricentro? Encontro das medianas de um triângulo qualquer. Isso nós vamos ver passo a passo adiante. Veja uma pequena ilustração. Essas figuras vão convergir para um ponto central do triângulo. Veja lá. Coloquei um alvo para dar a ideia de centro e as setas todas vão convergir para um ponto central do nosso triângulo. Ok? Veja aí. Circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro. Todas vão encontrar o seu ponto central no seu triângulo. Agora, passo a passo. Vamos lá. Retas perpendiculares. Bom, para você entender o que vem a ser pontos notáveis de um triângulo qualquer, é necessário que você esteja com esse assunto em dias na sua cabecinha. Então, se você quiser relembrar, vá lá no Retas Perpendiculares, aula 2. Dá uma recordada lá, quando eu tracei uma reta perpendicular no ponto A fora da reta, aí eu vou precisar saber a altura do triângulo, então eu preciso saber esse primeiro exemplo. Na letra B, uma perpendicular sobre o ponto B na reta Z. Terceiro exemplo, uma reta perpendicular à extremidade do segmento CD no ponto D. E o quarto exemplo, uma reta perpendicular no segmento EF na extremidade F. Esses assuntos têm que estar na lembrança, ok? Tem mais um outro importante. Vamos ver a seguir. Ângulo bissetriz. Esse assunto também já foi visto na aula 4. Para que nós entendermos o que vem a ser pontos notáveis, precisamos também relembrar esse assunto. Traçado de bissetriz. Se você esqueceu, dá uma recorridazinha na aula 4 que vai relembrar, ok? Então observe aí que eu tenho um ângulo AVB. Eu vou tirar minha bissetriz, abertura qualquer, tracei um arco, achei o ponto 1, 2, intermediário ponto 3 e achei a minha bissetriz. Se você esqueceu, recorra lá na aula 4 e relembre esse assunto. Esses dois assuntos são fundamentais, retas perpendiculares e ângulos bissetrizes, ok? Agora vamos para os nossos pontos notáveis aguardados. Vamos lá.
Pontos notáveis do triângulo. Circuncentro. O que vem a ser o circuncentro? O circuncentro nada mais é que o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo qualquer. Consequentemente, essas mediatrizes serão perpendiculares aos lados desse triângulo. Esse ponto de interseção, ou seja, o ponto de encontro das mediatrizes, estará equidistante, ou seja, a mesma distância dos vértices do triângulo, e é o centro de uma circunferência circunscrita ao mesmo. Observe, exemplo 1. O que é que ele quer dizer? Eu vou tirar 3 mediatrizes do lado AB, ou seja, mediatriz do lado AB, vou tirar a mediatriz do lado AC e vou tirar a mediatriz do lado BC. O encontro das 3 mediatrizes, o cruzamento das 3 mediatrizes, esse ponto de convergência será chamado de circuncentro. Como fazer? Vou ser um pouco mais dinâmico, mais rápido, porque você já sabe esse assunto. Então, mediatriz do lado AB. Ponta seca no ponto A. Abro passando do meio, do ponto médio. Tracei esses 2 arcos. Ponta seca no ponto B. Corto com a mesma medida. Achei 2 pontos. Quando eu ligar esses 2 pontos, eu tenho a minha primeira mediatriz do lado AB. M1. Então, mediatriz, assunto da aula 3. Dá uma olhadinha lá para relembrar. Eu vou aplicar esse mesmo processo do lado AC e do lado BC, ok? Vamos lá. Lado AC. Ponta seca no ponto A. Traço o arco lá em cima, outro passando do meio. Ponta seca no ponto C do compasso. Corto esses 2 arcos. Vou ligar esses 2 arcos. Agora, esses 2 pontos encontrados. Achei a segunda mediatriz, M2, certo? Mesmo processo vou aplicar sobre o lado BC. Ponta seca do compasso no ponto B, abertura passando do ponto médio, do meio, tracei esse arco. Ponta seca no ponto C, com a mesma medida, corto esse arco em 2 pontos. Ligando esses 2 pontos, eu tenho aí a minha terceira mediatriz. Então, achei primeiro M1, primeira mediatriz, segundo M2, segunda mediatriz e terceira M3, terceira mediatriz. O cruzamento das 3 mediatrizes, encontrei o ponto 0, tá uma setinha piscando. Esse ponto 0 é chamado de circuncentro. Então eu vou acender ele, vou clarear para você enxergar, pronto. Aí está o meu circuncentro. Como ele fala aqui, circunferência circunscrita, você vai centrar, se você quiser conferir se vai certinho, centra o compasso no ponto 0, abertura 0A e traça uma circunferência. Veja que vai passar em todos os 3 vértices. Observe. Ok? Ele fala aqui, ó. Mesma distância, os 3 vértices, ou seja, esse ponto de interseção estará equidistante, ou seja, terá a mesma distância dos 3 vértices do triângulo. Foi o que você fez. Você centrou o compasso no ponto 0, abriu para qualquer vértice, letra A, e traçou essa circunferência circunscrita. Observe a circunferência por fora. E está aí o meu circuncentro traçado, que é esse ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo qualquer. Ok? Vamos ver o próximo. Pontos notáveis do triângulo. Incentro. O que vem a ser o incentro? O incentro nada mais é que o encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Consequentemente, essas bissetrizes se encontram em um ponto de interseção do triângulo, que será o ponto central de uma circunferência inscrita. Observe, a circunferência agora vai estar dentro do triângulo, ao mesmo. Ok? Observe o exemplo 2. O que é que ele quer dizer? Eu tenho um triângulo aí ABC. Eu vou tirar 3 bissetrizes. Então, centro o compasso no ponto A, abertura qualquer, traço um arco qualquer e vou achar a bissetriz desse ângulo da letra A. Observe, ponta seca no ponto A, abertura qualquer, tracei um arco, achei o ponto 1 e 2, vou achar o ponto médio entre o ponto 1 e 2, que vai ser o ponto 3, e vou ligar o ponto A ao ponto 3. Então, achei aí minha primeira bissetriz. Bissetriz, um assunto já vistos na aula 4. Se esqueceu, dá um puladinho lá, dá uma olhadinha lá que vai lembrar. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse mesmo processo
em todos os outros dois ângulos. Observe agora, eu vou traçar agora a mesma coisa, vou tirar a bissetriz no ângulo da letra B. Observe, ponta seca no ponto B, traço um arco qualquer, pode ser qualquer medida. Achei o ponto 4 e 5. Vou achar o ponto médio entre o ponto 4 e 5, que será o ponto 6, e vou ligar o ponto B ao ponto 6. Então eu tirei aí a segunda bissetriz. Para encerrar, eu vou aplicar o mesmo processo no ponto C, no vértice ou ângulo do ponto C. Observe, ponta seca no ponto C, abertura qualquer, tracei o arco, achei 7 e 8, vou achar o ponto médio entre o ponto 7 e 8, que será o ponto 9. Ligando o ponto C ao ponto 9, eu tenho aí 3 bissetrizes traçadas. Encontrei o ponto 0. O que é que vem a ser o incentro? O incentro é o encontro das 3 bissetrizes de um triângulo qualquer. Pronto. Para clarear esse ponto aí do incentro, eu vou acender para você ver. Tá vendo aí? Pronto. Isso é chamado de incentro. Para você ver se está certinho, você tira uma reta perpendicular desse ponto 0, bater, né, no ponto do lado AB, no ponto X, centra o compasso no ponto 0, abertura X, e traça uma circunferência interna, ou seja, uma circunferência inscrita dentro do polígono. Aí você vê, constata que seu exemplo está certinho. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Vamos lá. Pontos notáveis do triângulo. Ortocentro. O que vem a ser o ortocentro? O ortocentro é o encontro, ou seja, o cruzamento das alturas que serão as perpendiculares compreendidas entre os vértices e os lados opostos de um triângulo qualquer. Consequentemente, essas alturas se encontram em um ponto de interseção do triângulo que será o seu ortocentro. Exemplo 3. Vamos lá. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar 3 retas perpendiculares com relação aos vértices e os seus lados opostos desse triângulo. Vamos fazer a primeira. Centra o compasso no ponto C, a abertura passando do lado AB na parte de baixo e traço um arco qualquer. Pronto. Centrei o compasso na letra C, abri o compasso passando do lado AB na parte de baixo, tracei um arco e achei os pontos 1 e 2. Pronto. Agora eu vou achar o ponto médio entre o ponto 1 e 2, como se fosse a mediatriz, certo? Centro o compasso no ponto 2, abro um pouquinho passando do ponto médio imaginário, traço um arco para baixo, certo? E centro o compasso no ponto 1 com a mesma medida e corto esse arco no ponto 3. Ok? Pronto. Ligando-se esse ponto 3 ao vértice da letra C, eu tenho aí minha primeira altura, a minha primeira perpendicular. Retas perpendiculares, assuntos já vistos na aula 2. Dá uma olhadinha lá. Pronto, a minha altura aí será do ponto C até o ponto 4, certo? Eu vou aplicar esse mesmo processo com relação aos outros 2 vértices e os 2 lados opostos, ok? Vamos lá. Seguinte, centro o compasso na letra A, abertura passando do lado BC, traço também um arco qualquer, encontro 2 pontos, observe. Pronto. Centrei o compasso na letra A, no vértice da letra A, abri passando do lado BC e tracei um arco, achei o ponto 5 e 6. Para adiantar, eu vou centrar, vou achar o ponto médio entre os pontos 6 e 5. Vou centrar o compasso no ponto 6, abrindo, passando do ponto médio imaginário entre o ponto 6 e 5, traço um arco, volto com para o ponto 5 e corto esse arco, encontro o ponto 7. Vamos adiantar um pouquinho, ok? Olha lá, ponta seca no ponto 6, tracei um arco, fui para o ponto 5, voltei e achei o ponto 7. Igualzinho ao exemplo anterior. Vou ligar esse ponto 7 ao ponto A. E vou encontrar aí a minha segunda altura. Essa segunda altura corresponde ao vértice da letra A até o ponto 8, relacionado sobre o lado BC, ok? Pronto, para encerrar, eu vou traçar a minha terceira altura. Ponta seca no vértice da letra B, abrindo o compasso, passando do lado AC e traço um terceiro arco, igualzinho. E achei 2 pontos, 9 e 10. A mesma coisa eu faço. Tiro o ponto médio entre os pontos 9 e 10. Então, ponta seca no ponto 10,
abro passando do ponto médio imaginário, traço um arco em cima, vou para o ponto 9, corto esse arco no ponto 11. Observe. Ponta seca no ponto 10, tracei um arco, fui para o ponto 9, cortei, achei o ponto 11. Ligando-se esse ponto 11 ao ponto B, ou seja, do vértice da letra B, eu achei a minha terceira altura, minha terceira reta perpendicular. O cruzamento das três alturas desse triângulo, eu encontrei o ponto 0, que é a interseção das três alturas. Aí está o meu ortocentro, certo? Vou clarear um pouquinho, ou seja, o ponto de interseção das três alturas é chamado de ortocentro, certo? É isso aí, vamos lá. Pontos notáveis do triângulo. Ortocentro. Bom, já vimos uma questão anterior sobre o ortocentro, que é o encontro das alturas que serão as perpendiculares compreendidas entre os vértices dos lados opostos de um triângulo qualquer. Bom, só que foi o exemplo 3. Agora eu vou colocar um outro exemplo, o exemplo 3A, onde o triângulo é obtusângulo, os seus lados são diferentes e suas perpendiculares serão também diferentes. Como fazer para traçar uma reta perpendicular saindo do vértice da letra A em relação ao lado BC? Bom, eu vou ter que prolongar esse lado BC no sentido da letra B. Observe, prolonguei o lado BC no sentido da letra B, certo? Agora eu posso traçar uma reta perpendicular. Observe, centro compasso no ponto A, abertura passando do lado BC, que eu prolonguei agora, e vou traçar um arco qualquer. Achei o ponto aí 1 e 2. Agora vou aplicar o mesmo processo, como se fosse mediatriz. Centro compasso no ponto 2, passando do ponto médio entre o ponto 2 e 1, traço um arco para baixo, do ponto 1 volto com o mesmo arco, acho o ponto 3 e traço minha perpendicular. Observe, ponta seca no ponto 2, um arco passando do ponto médio entre o ponto 1 e 2, centro no ponto 1, volto com o mesmo arco, achei o ponto 3. Ligando o ponto 3 ao ponto A, eu tenho a minha primeira perpendicular, altura do vértice A com relação ao lado BC. A minha altura aí vai ser da letra A até o ponto 4, certo? Pronto. Vou ter que traçar três alturas. Como fazer? Bom, agora eu vou fazer com relação ao vértice da letra B em relação ao lado AC. Então, ponta seca no ponto B, abertura passando do lado AC e traço um arco qualquer. Olha lá, observe em vermelho. Achei o ponto 5 e 6. Vou aplicar o mesmo processo, como se fosse mediatriz. Ponta seca no ponto 6, abertura passando do ponto médio, intermediária entre o ponto 5 e 6, e volto do ponto 5 com a mesma abertura e acho o ponto 7. Observe, ponta seca no ponto 6, abro o compasso passando entre o ponto médio do ponto 5 e 6, vou para o ponto 5, volto com o mesmo arco, cruzo e acho o ponto 7. Quando eu ligar o ponto 7 ao ponto B, passando de fora a fora, eu já achei a minha segunda altura. A segunda altura com relação ao vértice da letra B e o lado AC é do ponto B até o ponto 8, certo? Mas observe que eu estou cruzando lá embaixo. Bom, agora eu vou achar uma outra altura com relação ao vértice da letra C e o lado AB. Como fazer? Vou prolongar o lado AB. Prolonguei. Agora, ponta seca no ponto C, abertura passando do lado AB prolongado, traço e achei um arco qualquer. Achei mais dois pontos, ponto 9 e ponto 10. Vou aplicar o mesmo processo como se fosse mediatriz entre o ponto 10 e o ponto 9. Ponta seca no ponto 10, traço um arco passando do ponto médio entre o ponto 10 e o ponto 9, e ponta seca no ponto 9, corto esse arco com a mesma medida, achei o ponto 11. Ligando o ponto 11 ao ponto C, eu tracei a minha terceira perpendicular, minha terceira altura. Então, a altura com relação ao vértice da letra C e o lado AB corresponde ao espaço entre o ponto C e o ponto 12. E esse ponto 0 aí que nós encontramos é o ortocentro desse triângulo. Observe que esse ortocentro está fora do triângulo. Vou clarear ele aí, botar um pontinho para você enxergar. E está aí o nosso ortocentro desse triângulo obtusângulo, ok? Então, nem sempre os pontos
você encontra no centro do triângulo. Ok? Vamos lá. Pontos notáveis do triângulo. Baricentro. O que vem a ser o baricentro? O baricentro é o encontro, ou seja, o cruzamento das medianas. E o que é mediana? É um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto de um triângulo qualquer. Consequentemente, essas medianas se encontram em um ponto de interseção do triângulo, que será o seu baricentro. Observe exemplo 4. Bom, eu tenho um triângulo ABC. Eu vou tirar a mediatriz dos três lados, achar o ponto médio e ligar cada ponto médio ao seu vértice oposto, ok? Observe, primeiro, mediatriz de AB. Como traçar a mediatriz de AB? Ponta seca no ponto A, abertura passando da metade, tracei um arco. Ponta seca no ponto B, com a mesma medida, corta esse arco, achei dois pontos. Ligo esses dois pontos, achei aí a mediatriz do lado AB. Já vimos isso na aula 3, ok? Pronto. Achei o ponto médio. O que me interessa agora é o ponto médio. Eu não quero cruzar as mediatrizes, senão vai me dar um outro exemplo. Pronto. Ligando esse ponto M1 ao vértice oposto, que é a letra C, ou seja, o vértice C, eu tenho aí a minha primeira mediana, certo? Pronto. Eu vou ter que achar três medianas, então eu vou aplicar esse mesmo processo nos outros dois lados. Pronto. Próximo lado, vou tirar a mediatriz do lado BC. Ponta seca do compasso na letra B, traço um arco do lado esquerdo e direito, ponta seca na letra C e corto esse arco direito e esquerdo também. Pronto. Tirei aí, achei dois pontos. Vou ligar esses dois arcos cruzados e vou achar a mediatriz do lado BC e determinei o ponto M2, ou seja, o ponto médio na mediatriz do lado BC. Bom, vou ligar esse ponto médio ao vértice oposto. Qual o vértice oposto ao M2? Obviamente, só pode ser a letra A. Então, liga-se o ponto M2 ao vértice oposto da letra A. Observe. Liguei o M2 ao ponto A, ao vértice A. Já tracei duas medianas. Para encerrar, eu vou traçar a terceira mediana. Eu vou tirar a mediatriz do lado AC, observe. Arco em cima e arco embaixo. Ponta seca no ponto C, com a mesma medida. Corto os dois arcos. Ligando esses dois arcos, eu tenho a mediatriz do lado AC. E achei o ponto médio 3, M3. Vou ligar esse ponto médio ao vértice oposto. Qual o vértice oposto ao M3? Obviamente que é o vértice da letra B. Observe, liga M3 ao ponto B, ao vértice B do triângulo. Então achei aí três medianas que cruzou no ponto zero, tem uma setinha piscando. Esse ponto zero é o baricentro, ou seja, o encontro das medianas de um triângulo qualquer. Vou clarear ele para você enxergar melhor. Observe aí. Pronto. Baricentro é o encontro das medianas de um triângulo qualquer. Ok? Bom, tem uma nota aí embaixo. O baricentro é o centro da gravidade do triângulo. Isto quer dizer que, se suspendermos um triângulo de material homogêneo pelo seu baricentro, ele ficará em equilíbrio. Ok? Vamos lá. Traçando medianas do losango. Bom, na realidade, baricentro, esse assunto só é aplicado em triângulos e medianas também só se encontra em triângulos. Mas com relação ao nosso losango, em se tratando de perspectiva isométrica, é um assunto à parte. Então a gente pode traçar as medianas desse losango, que é um quadrilátero irregular, que tem os quatro lados iguais. Observe aqui, a observação. Baricentro. Baricentro é o encontro, ou seja, o cruzamento das medianas, ou seja, dos segmentos de retas que unem um vértice ao ponto médio do lado oposto. Consequentemente, essas medianas se encontram em um ponto de interseção do triângulo, que será o seu baricentro. Isso nós vimos agora há pouco no exemplo 5. No caso do nosso losango, é um caso à parte. Coloquei aqui, medianas. Não se aplica esse processo do baricentro em medianas em quadriláteros.
aplica-se sempre em triângulos, por existir sempre um vértice oposto, enquanto que, com relação aos quadriláteros, existem outros vértices dificultando-se seus traçados. No caso do losango, consegue-se tirar suas medianas, coincidindo-se com suas mediatrizes, nos traçados das falsas elipses em perspectivas isométricas. Ou seja, nesse caso é um caso específico. Observe que o nosso losango ele está aí no sentido vertical, sobre um plano, na letra A, e tem 30 graus de um lado e 30 graus do outro. Ele está equilibrado. Ele tem os lados AB medindo 4,5 centímetros. Ou seja, o AB mede 4,5 centímetros, o AC também 4,5 centímetros, o BD 4,5 centímetros e o CD 4,5 centímetros. Ou seja, os quatro lados medem 4,5 centímetros. O que é que eu vou fazer? Como eu vou tirar as medianas? Observe, esse exemplo se aplica-se em traçado de falsas elipses, certo? Em perspectiva isométrica, só isso. Vamos lá. Eu vou tirar primeiro a mediana do lado AB. O que é que eu vou fazer? Tira a mediatriz do lado AB, certo? Ponta seca no ponto A, tracei um arco passando do ponto médio. Ponta seca no ponto B, cortei esse arco em 2 pontos. Ligando esse ponto, eu achei aí a mediatriz do lado AB, M1. Pronto. Vou ligar esse ponto M1 ao vértice oposto. Vértice oposto está em frente, não está do lado. Então, M1 vou ligar o ponto à letra D. Observe. Tracei minha primeira mediana. Esse assunto é necessário quando você for desenhar as falsas elipses. Você vai encontrar na aula 14 esse assunto, certo? Pronto. Agora eu vou tirar a mediana do lado AC. Aplico o mesmo processo. Ponta seca no ponto A, traço um arco para baixo e para cima. Ponta seca no ponto C, corto esse arco em 2 pontos. Quando eu ligar esses 2 pontos, eu tenho aí a minha mediatriz de AC. Ou seja, o ponto médio número 2, M2. Acendi ele bem vermelhinho. Vou ligar esse ponto M2 ao vértice oposto. Qual o vértice oposto? A letra D. O vértice da letra B e da letra C estão do lado. Então, o oposto é o vértice da letra D. Liga-se M2 ao vértice oposto da letra D. Observe. Pronto. Tirei 2 medianas. Só que eu preciso tirar das 4. Eu vou agora para o lado CB. Observe. Ponta seca no ponto C, tracei um arco, estou tirando a mediatriz do lado CD. Centro compasso no ponto C, tracei o arco. Centro compasso no ponto D, corta esse arco nos 2 pontos encontrados, sobre os 2 arcos anteriores. Ligo esses 2 pontos, tirei a mediatriz do lado CD. Achei um M3. Por que essas mediatrizes estão fininhas? Porque não me interessa a mediatriz agora. Eu quero achar os pontos médios. Então já achei o ponto médio M1, já achei o ponto médio M2 e agora achei o ponto médio M3. Vou ligar esse ponto médio ao vértice oposto. Qual o vértice que está na frente desse ponto M3? Só pode ser o vértice da letra A. Então vamos ligar o ponto M3, ponto médio M3, ao vértice oposto, que é a letra A. Você vê que coincide essas medianas com as mediatrizes, certo? Agora, para finalizar, eu vou tirar a mediatriz do lado BD, centro compasso no ponto B, abertura passando do ponto médio, entre o ponto B e D, centro compasso no ponto D, corta esse ponto, esses 2 arcos, e tiro a mediatriz do lado BD. Achei o ponto médio M4. Agora eu vou ligar esse ponto médio M4 ao vértice oposto, que obviamente é o vértice da letra A. Observe. Então eu tracei 4 medianas. Bom, esse assunto, como eu falei anteriormente, aplica-se em triângulos, mas no quadrilátero, nesse caso, isolado, é necessário para entendermos como traçar uma falsa elipse e aplicar em peças em perspectivas isométricas, ok? Dê uma olhadinha lá em falsa elipse, aula 14, que você vai relembrar esse assunto passo a passo, ok? Bom, encerramos nossa aula por aqui. Vamos lá para a próxima, ok? Até lá! Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!